pessoas que têm opinião e utilizando cada vez mais as redes sociais se manifestarem para mostrarem sua força, para que a Lava Jato não naufrague, porque a Lava Jato, de certa forma, ela, desde 2014, ela tem se mostrado como um símbolo do novo Brasil. Um Brasil de mãos limpas, um Brasil em que a corrupção não seja mais vamos dizer assim, uma tradição, um cartão de visita de tudo quanto é político, e que realmente as pessoas pensem duas vezes antes de formarem praticamente quadrilhas dentro das estruturas de poder para tirar benefícios próprios aí com recursos que muitas vezes são fundamentais aí para o país atender às demandas necessárias na área de saúde, na área de segurança, na área de educação. Então é importante que realmente a Lava Jato seja preservada, tudo que foi conquistado, porque foi realmente conquistas, não apenas do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, mas foi uma conquista do Brasil como um todo, do Brasil aquele que luta contra a corrupção, do Brasil que tem a sua força política, que manifestou através do voto nessas últimas eleições. Então, acredito que o brasileiro que está conectado com tudo que está acontecendo no país precisa estar atento a essa questão. Claro. E essa votação é super importante para que se mantenha realmente a Lava Jato como um instrumento de transformação do Brasil. Eu acho que é o que deve acontecer, Fred, é o que deve acontecer. Olha, Fred, nós temos aqui também uma informação importante que já foi lançado no próprio domingo, ontem, foi lançada a Expo Agro, o que marcou o lançamento dessa exposição que vai acontecer do dia 2 ao dia 6 lá no Parque de Exposições da Newton Lins, foi exatamente uma cavalgada. E aqui o site do governo dizendo que o Wilson Lima lança Expo Agro em cavalgada solidária. O governador Wilson Lima lançou neste domingo a 41ª exposição agropecuária do Amazonas, durante a cavalgada solidária pelas ruas do Parque das Laranjeiras. Durante o evento, na hípica Newton Lins, o governador afirmou que a feira vai apresentar o potencial do Amazonas e movimentar a economia do estado. Ela não era realizada havia 6 anos. Então aí está, então daqui a pouquinho a gente já tem que se preparar para ir lá para Expo Agro, que vai ser com certeza um grande evento, eu acho que é um pontapé. E a gente sabe que nesse ano é na Newton Lins, viu, Fred? Mas depois vai acontecer também a Expo Agro vai estar num terreno permanente, vai estar lá tranquilamente. Aí, ó, CEPRO realiza a questão da Expo Agro de 2 a 6, não é isso? 2 a 6, e vai ser permanente ali no quilômetro 2, se eu não me engano, da BR-174, um terreno que o governo acaba de resolver a pendência lá e deverá ser lá a próxima Expo Agro. Mas importante. Certeza. E aí a gente vai, então, com certeza, dia 3 de outubro, olha só, a abertura oficial dia 3 de outubro, e seguirá com programação até o dia 6 de outubro na área externa do Centro Universitário Newton Lins, com entrada gratuita. A Expo Agro envolve agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, extrativistas, artesãos, comerciantes, empresários em geral. E sua última edição aconteceu em 2013. Neste ano, estima-se que a participação de cerca de 200 expositores, entre eles empresas do setor, comerciantes de alimentos e bebidas, expositores de animais e da agricultura familiar, com movimentação financeira superior a 30 milhões de reais, o que torna o evento fundamental para gerar a interiorização do desenvolvimento. Aí está, então. Está aqui a postagem, Calbi, a postagem do vice-governador, né, do Carlos Almeida. Certo. Ele fala daqui da volta da Expo Agro. Legal. E aqui um dos comentários da Crisley Cordeiro, ela pergunta: por que não volta para o antigo local que era a Expo Agro na Torquato Tapajós? Aí o vice-governador respondeu: no próximo ano, o governo realizará Expo Agro em local próprio, mas não disse que seria lá. Não é lá, então, não. A questão foi realmente eu me confundir com verdade. A pergunta dela, achando que ele então, tinha respondido isso. Já sabemos que no ano mas que vem de remidas as dúvidas, sabemos que será num local próprio do governo. E, Fred, é interessante essa Expo Agro e vamos ver se a gente consegue, né, com certeza trazer aqui, ver se consegue falar ainda com o Petrúcio, que é o secretário, porque é uma coisa importante que eles estão apostando muito nessa exposição. Eles vão reunir novamente, vão trazer de novo aquele gosto que o amazonense tem pela cavalgada, pela vaquejada, né? Pela questão do rural mesmo. As empresas, tem muitas empresas de tratores, empresas de caminhões, eles estão realmente movimentando muita coisa aí e com certeza deverá ser um grande evento para movimentar o setor primário do estado do Amazonas, Fred. Exatamente, Calbi. E você falou bem, é fundamental o agronegócio amazonense ele ter um novo momento, um novo tempo. Inclusive eu queria chamar aqui de novo para o site do Jornal do Comércio, que a gente tem inclusive uma matéria, uma reportagem falando sobre isso, sobre essa necessidade de mecanização e tecnologia para o agronegócio local, uma vez que a gente tem toda uma particularidade nos terrenos, uma dificuldade,
E aqui a gente traz uma reportagem completa mostrando exatamente os especialistas, como o Munir Lourenço e outros da Embrapa também, mostrando como que é fundamental para que principalmente a agricultura no Amazonas, principalmente aquela feita não na área de várzea, porque a gente tem praticamente a várzea, né? Ela precisa ter tecnologia, ela precisa ter mecanização. O nosso solo não é tão bom para a agricultura, né, Fred? Precisa ter... Pelo menos em algumas regiões. Exatamente. Precisa ter insumos, precisa ter investimentos, precisa ter compra de semente, precisa, enfim, tem uma série de... Uma cadeia toda para que ele venha funcionar. Inclusive conseguiu-se agora, há pouco tempo, uma ação muito importante, que foi a questão da indústria MAGE, do grupo MAGE, destinar o resto de semente ou pequenas sementes para se fazer e utilizar os avicultores daqui do Amazonas a utilizarem isso para a fábrica de ração, Fred. Isso, segundo os avicultores, eles vão ter um benefício muito grande que vai baratear bastante a ração com essas sementes. Eu acredito que seja semente, mesmo nome, acho que é o que sobra da soja e tudo mais, e o Grupo MAGE vai disponibilizar para eles comprarem isso daí e vai trazer um benefício muito grande para o pessoal que mexe principalmente com as galinhas de granja e tudo mais. Agora, inclusive, o Jornal do Comércio, nós demos essa matéria 2 vezes sobre isso. Mas a questão só é porque depois de muito negociar, teve debate, inclusive na própria Assembleia, Foi. E o grupo conseguiu liberar, mas mesmo assim liberou a partir de uma determinada quantidade. Não é totalmente, não. Não, exatamente. E os pequenos, os médios produtores não têm condições de fazer essa compra, então ainda gerou um impasse que ainda precisa ser sanado por conta dessa dificuldade, talvez, do acesso para alguns. Fred, outros assuntos que nós podemos tratar aqui no nosso JC às 15, você já sabe, de segunda a sexta, todos os dias aqui. Aí eu tinha falado que sábado nós vínhamos trabalhar, Fred, mas não, era só você, Fred, era você, Adriano e o Danilo. Não era, verdade, né? Era você. Tu estava na piscina relaxando, né? É verdade, mas aí de segunda a sexta a gente estará aqui com vocês, com certeza trazendo as mais diversas informações, porque nós trazemos informações, levamos informações para quem decide, não é isso, Fred? Exatamente. Olha, Calbi, a gente vai mostrar aqui no site do Jornal do Comércio, a gente tem nessa edição de hoje, nós temos uma entrevista aí com o presidente da COFECON, né, que é o Conselho Federal de Economia, o Wellington Leonardo da Silva, em que ele faz duras críticas e ataques diretos assim ao ministro Paulo Guedes da Economia, em que ele fala da questão da luta direta contra a Zona Franca a partir de interesses que ele defende, interesses próprios. Então essa entrevista está imperdível. Eu queria que vocês, os leitores que tivessem interesse de ver esse tipo de debate em torno do ministro Paulo Guedes, em torno dessa, vamos dizer assim, essa situação meio esdrúxula do ministro em relação à Zona Franca de Manaus, porque ora ele faz um afago, ora ele dá um ataque. Então a gente não sabe se ele é bipolar ou se tem algum tipo de problema. Mas assim, o que se percebe é que não há uma relação muito saudável com relação ao ministro Paulo Guedes em relação ao nosso polo, o que reforça a necessidade de fortalecermos a nossa defesa, de fortalecermos aí as bases das articulações que existem, tanto da indústria como do governo, como da nossa bancada, para que a gente venha estar atento aí a todo tipo de coisa que se levanta contra as FM. Fred, a gente tem eu acredito que de uns tempos para cá, quando eu falo de uns tempos para cá, é mais ou menos em torno de, 5, 10, 6 anos, 10 anos por aí. Eu acho que isso foi despertado no Amazonas, em todo o amazonense, principalmente nas autoridades, na classe política, na classe empresarial, a necessidade de se não depender mais única e exclusivamente do modelo Zona Franca. Muito bem, de lá para cá se tem feito muita coisa, reunido, a bancada tem tentado se fortalecer, ficar unida, junto com a classe empresarial, porque todas as vezes, aquela história, todas as vezes que a gente tem um espirro em Brasília com relação à Zona Franca, aí corre todo mundo, vai lá e tal e resolve. Foi assim na questão da prorrogação, foi assim nessa questão dos concentrados, tem sido assim agora, está sendo assim agora com relação à questão da reforma tributária, mas o mais importante é se ter essa ideia e se fortalecer esse conceito de que é preciso união. Não adianta só a classe política, só a bancada federal tentar fortalecer, tem que ter a classe empresarial, tem que ter os governadores da Amazônia principalmente, já se tem essa questão hoje muito bem delimitada de que é importante a união de todos.
para que exatamente a Zona Franca não venha a sofrer um revés muito grande, muito mais do que está se esperando para que aconteça na tal reforma tributária, Fred. Exatamente, Calbi. A gente tem ainda aqui no Jornal do Comércio, no site do JC, uma outra matéria que traz um alento aí para as universidades, uma vez que o governo, depois daquele bloqueio, daquela situação que realmente deixou todo mundo assustado com qual seria o futuro da pesquisa, o futuro das universidades, que o governo finalmente, né, desbloqueou do orçamento das universidades e instituições federais a verba, e dessa verba 58% dos recursos irão para recompor o orçamento das universidades e institutos federais. O que é um alento, uma vez que a gente sabe que o Brasil ainda engatinha na parte de pesquisas, o Brasil ainda precisa multiplicar a quantidade de mestres e doutores, precisa realmente ter um programa que busca a inovação, e é exatamente o que a gente vê, Calbi, aqui no Polo Industrial de Manaus, quando se discute a necessidade de você mudar a matriz econômica, de você buscar novos caminhos, além dessa cesta de incentivos que nós temos aí, através dos incentivos fiscais do governo, que promovem aí a entrada de investimentos, que você tenha aí o aproveitamento dessa rica biodiversidade, que você tenha aí, de repente, o desenvolvimento de novos negócios ligados aí à nossa vocação regional, mas que, infelizmente, se você não tiver por trás essa base, que é o óbvio, né? É aquele óbvio que está gritando, mas que, enfim, que precisa ser reavivado sempre, porque sem pesquisa, sem trabalho de inovação, sem a união de forças, a gente não consegue ultrapassar esse limite aí da obviedade que existe na mente, mas não chega à ação. Beleza, Fred. Agora eu queria puxar um assunto aqui mais próximo da gente, que fala especificamente de um assunto que nós tratamos no nosso último programa, que foram aquelas denúncias dos pais de alunos lá das escolas militarizadas daqui de Manaus, da escola da Polícia Militar. Porque estudantes, professores e pais de alunos dos colégios militares da Polícia Militar do Amazonas estiveram na Assembleia Legislativa e confirmaram as graves denúncias de assédio sexual e moral e de agressões físicas cometidas por gestores dos colégios militares. Na audiência pública solicitada pelo deputado estadual Fausto Júnior, vários professores e mães de alunos deram detalhes sobre as tentativas de estupro, assédio sexual e agressões praticadas por gestores em 5 dos 9 colégios militares existentes no Amazonas. Tem um caso aqui de uma garota que diz assim: a mãe de aluna, Cláudia Silva, nome fictício, disse que a filha foi assediada sexualmente em troca de melhores notas escolares. Minha filha é menor de idade e foi convidada pelo gestor do colégio para um encontro sexual. Em troca, ela teria notas melhoradas no seu boletim. Essas e outras denúncias precisam cada vez mais ser apuradas e, com certeza absoluta, a gente espera que as coisas não fiquem apenas nessa questão de saber e procurar e abafar, não. Realmente os culpados precisam ser levados, ser vistos pela sociedade como realmente culpados, Fred. Olha, Calbi, eu vejo com preocupação, com certeza, esse assunto, mas eu também acho que a gente precisa ter todo um cuidado no tratamento dessa questão, uma vez que denúncias, na verdade, que ainda estão, eu não sei se foram formalizadas de fato, sim, até que ponto elas chegaram até os devidos canais para serem realmente transformadas a partir dessa comunicação. Acredito que no Ministério Público, na Secretaria de Educação, enfim, na estrutura administrativa correspondente para tratar dessa questão. Mas a gente precisa ter um cuidado também com relação ao contraditório, né? A defesa, ao direito, né? Que temos aí com relação aos gestores dessas escolas, uma vez que eu não vi a manifestação deles com relação a esse tipo de posicionamento, denúncias, né? Eu acredito que é importante a gente tratá-las por enquanto, como denúncias feitas pelos estudantes, pelos pais, pelos próprios professores, mas que precisa realmente ser encarada de uma maneira dando todo o contraditório aos gestores da escola, ampla defesa, à administração, para que não venhamos a cometer um equívoco aí de estarmos condenando. Até porque nós já tivemos exemplos no nosso jornalismo, infelizmente, né? Exatamente. A questão da escola de base lá de São Paulo. Mas aqui tem um dado importante: ao final da audiência pública, o coronel da Polícia Militar, Roberto de Oliveira Araújo, que comanda o núcleo de ensino da Polícia Militar, garantiu que haverá mudanças no comando de todos os colégios da Polícia Militar.
vamos ver o que isso significa, certo? Aí não estamos, ele não está dizendo que ninguém é culpado, mas que haverá mudança, haverá mudança. Muito bem, Fred, temos mais informações, temos mais notícias para os nossos internautas. Calbi, eu queria fazer uma menção. Hoje é o dia 30 de setembro, o último dia do mês. Amanhã... O último dia já, Fred? 31. Puxa, ninguém me avisou. Ninguém me avisou, puxa vida. E a gente sabe que em outubro é o Outubro Rosa. Certo. E a gente deixamos o setembro amarelo, que nós debatemos na sexta-feira aí sobre a questão do suicídio, a importância de tratar essa questão. Uhum. E acendemos aí a nossa atenção à questão do câncer. O câncer de mama, que é a pauta original do Outubro Rosa, mas que aqui no caso do Amazonas é também expandido para a questão do câncer de colo de útero, uma vez que a incidência é bem maior e é talvez a região que tem a maior incidência desse tipo de câncer. E que reforça mais uma vez esse cuidado e atenção que precisamos ter com a saúde e precisamos ter com relação às mulheres, né? Todo um cuidado, toda uma proteção que se tenha. E aí eu faço um destaque aqui numa matéria que nós colocamos aqui no Jornal do Comércio, se pudermos jogar aqui, é que aqui, ó, a questão da solidariedade, a questão da ação social, que é um espaço para doação de cabelo no Amazonas Shopping para atender os pacientes com câncer. Que aí é uma ação realmente importante que o Lar das Marias está oferecendo aí às pessoas que querem voluntariamente oferecer aí às pessoas que em tratamento de câncer perdem cabelo. E as mulheres, a gente sabe, Calbi, você sabe muito bem disso, que as mulheres são todas vaidosas e tem essa questão do cabelo com muito carinho, né? E eu vejo isso aí uma ação muito carinhosa que a sociedade civil organizada através dessa entidade oferece aí com o apoio do Amazonas Shopping. Inclusive, Fred, falando em Lar das Marias, ontem, durante a missa, o Padre Paulo, lá da igreja Nossa Senhora de Lourdes, comentou bastante essa questão da solidariedade. E deu como exemplo, um bom exemplo que a sociedade pode tomar como exemplo para seguir, é a questão do Lar das Marias, que são senhoras que se reuniram em determinado momento e criaram, e hoje fizeram uma casa, né, alugaram, compraram uma casa, onde abriga as mulheres que vêm do interior, Fred. Então essas mulheres que vêm do interior fazer radioterapia, quimioterapia, o tratamento de câncer, chegam na cidade, com certeza elas não têm, né? Às vezes não tem parente, não tem para onde ir. E essa, eu acho que é uma ONG também, a ONG Lar das Marias, é uma instituição que cuida dessas mulheres que vêm do interior para ser tratadas de câncer aqui em Manaus. É realmente um exemplo muito bom a ser seguido pela sociedade, como a sociedade civil organizada, de solidariedade ao ser humano. E é principalmente numa hora que você precisa cada vez mais, né? Então é bom destacar, eu acho que é importante salientar esse bom exemplo que dá aí essas senhoras que criaram o Lar das Marias. Excelente, Calbi. Acredito que é isso. Temos mais alguma coisa? Temos. Vamos passar aqui, Fred. Eu estava querendo ver aqui essa questão um pouco aqui, já que nós estamos falando da questão de prevenção, e tem uma notícia aqui no site da Prefeitura, né, que a primeira turma de 2019 do projeto Núcleo de Proteção à Defesa Civil na Comunidade da Prefeitura de Manaus participou na manhã de domingo da aula prática do curso de Prevenção e Noções de Áreas de Risco. Aproximadamente 30 alunos visitaram a rua Inácio Guimarães, no bairro Educando, Zona Sul, tomada por um incêndio em dezembro de 2018. Isso aqui foi lá na Educando, aquela coisa. Mas a notícia me despertou a atenção, porque a gente já começa a ver, Fred, voltando às chuvas. E chuva, áreas de risco, significa problemas para a prefeitura, problema para as pessoas que moram lá. Na quinta-feira que caiu aquele vendaval em Manaus, vendaval não, mas aquela chuva forte, nós tivemos algumas áreas alagadas. Ali onde eu moro, próximo onde eu moro, ali a Rua Dallas, ficou completamente alagado, e um carro, eu nunca tinha visto aquilo, um carro ao vivo, eu sempre vejo na televisão, mas um carro boiando, um carro literalmente de bubuia. Ele ficou ao sabor das águas lá.
ao desejo das águas. A água ia para cá e o carro ia. Eu nunca tinha visto aquilo, Fred. E aí, essa questão desse curso aqui tem essas noções de primeiros socorros, de áreas de risco principalmente. Então, me chamou a atenção isso, porque para que a gente chame a atenção novamente, e aqui vai um grande alerta para a Defesa Civil do município, para a Defesa Civil do Estado, para que realmente fiquem alerta, com certeza haverá muito, já que está chegando novamente o período das chuvas. Olha, Calbi, e outra questão importante nessa questão das chuvas é a questão da mobilidade. A gente sabe que tanto na quinta, mas principalmente na sexta-feira, a gente teve aí problemas em várias áreas da cidade de deslocamento, horas no trânsito. Eu passei muito tempo no trânsito na sexta-feira. Foi realmente terrível e a gente vê aí, fora a tragédia, com mortes inclusive, mas nessa questão da mobilidade, a gente vê hoje na cidade de Manaus vários locais aí afetados aí por essa chuva, por essas enxurradas, por exemplo, como ali naquela ponte que existe ali entre o Petro e o Tiradentes, que aquela ponte desabou, ela, pelo menos até hoje de manhã, ela não estava disponível aos motoristas que utilizam aquela via como passagem ali da Zona Leste para retomar, voltando ali da Zona Leste, né, cortando ali pelo Conjunto Tiradentes. Então realmente mexe com a cidade de uma maneira geral. E é importante que não só o motorista, mas também a prefeitura, enfim, os órgãos estejam atentos aí para que a gente possa, com a maior brevidade, restaurar aí os canais, uma vez que a cidade ela vem passando por alguma dificuldade em relação a obras, né, que são necessárias, são fundamentais, mas que acabam afetando aí até o humor do motorista do Manauara. E eu queria aproveitar, já que estamos falando de obra, de mostrar aqui o nosso frente perfil de hoje, se der para jogar aqui na tela, o nosso frente perfil de hoje, que inclusive a gente está dando a ênfase aqui à visita do prefeito lá, o canteiro de obras lá da Bola da Suframa, que vem avançando, que é uma obra fundamental. Eu acredito que, como o próprio prefeito enfatizou, né, que não tem como pensar na Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus, se você não tiver as ruas do distrito num bom aspecto, com uma boa, em condições de trânsito, que seja realmente que mostre um polo industrial tão pujante como ele de fato é, com tantas fábricas de ponta, com trabalhos aí exemplares, que são modelos no mundo, como o caso da Honda, que desenvolve uma expertise que é reconhecida globalmente aqui. E as ruas do distrito realmente elas precisam acompanhar essa infraestrutura. Então é uma obra fundamental, ela faz parte realmente vai trazer um benefício gigantesco para a cidade. É como se diz mesmo, né? O transtorno é temporário, mas o benefício é permanente. Com certeza. Então é uma obra realmente muito importante, e aí a gente espera realmente que ela seja concluída com a maior brevidade possível e que facilite ali, porque inclusive nós relatamos isso, a dificuldade de alguns comerciantes da área, de alguns moradores com relação ao trânsito ali, por conta dessas obras. Assim como também a gente tem na Constantino Nery, mas certamente concluídas essas obras, a gente terá na questão de mobilidade uma facilidade maior para os motoristas e para todo mundo. Inclusive já temos também os tapumes, já estão colocados, os tapumes ali na entrada do Manoa. Ali também será uma obra, eu acho que importantíssima para o tráfego ali, para o tráfego, e essa mobilidade ganhará com certeza muitos avanços nesse sentido. Fred, só para não deixar passar, Fred, que nós falamos do idoso, será quando o dia do idoso? Amanhã. Amanhã, 1º de outubro, é isso? Isso. Só para marcar essa data aqui também com a gente, que dizendo o seguinte, que com chave de ouro e muito gingado, a 21ª Olimpíada da Terceira Idade, realizada pela Prefeitura de Manaus, foi encerrada na sexta-feira ainda, lá no Parque do Idoso, no Parque Municipal do Idoso. E o Centro de Esporte e Lazer, Rouxinol, do bairro Cidade Nova, Zona Norte, alcançou o bicampeonato este ano, olha só. O encerramento reuniu aproximadamente 1.000 pessoas e foi marcado pelo concurso de dança, que teve como vencedor o Centro Alvorada. Os grupos campeões foram premiados com troféus, medalhas e brindes. O show musical ficou por conta do Breno Max. Portanto, foi uma festa para os idosos lá no Parque Municipal do Idoso, ali na Nossa Senhora das Graças, Fred. Poxa, que legal. Eu acho que a gente precisa valorizar os idosos. É complexo a situação. A gente vê o Estatuto do Idoso, inclusive, a mudança da data do dia 27 para o dia 1º foi exatamente em referência ao Estatuto do Idoso, que precisa ser mais valorizado, precisa ser
realmente colocado em prática, e as pessoas precisam dar uma atenção maior a essa população que vem crescendo. É a população que mais cresce, uma vez que o país vem envelhecendo e realmente construiu uma demanda gigantesca aí de idosos que precisam de atenção, que precisam de cuidado. E é preciso realmente que eles tenham uma melhor condição para exercer a sua cidadania de uma forma ampla, sejam praticando atividades físicas, tendo qualidade de vida, usufruindo também de tudo que a cidade oferece, tendo a sua prioridade respeitada. Enfim, os idosos merecem todo esse respeito. Muito bem, Fred. Já estamos então chegando ao final do nosso JC às 15. Eu queria só, Calbi, me permita te interromper. Eu ia te fazer uma pergunta antes de tu falares aí. Eu queria saber se é possível a gente dar alguma dica, alguma deixa assim, algum comecinho, um gostinho de quero mais, no sentido de dizer que se temos alguma coisa que deverá ser amanhã, estará estampado nas páginas do JC, Fred. Olha, temos sim. Temos? Então pronto, com certeza. Vamos passar isso para o nosso internauta que está aí, ávido por informações. Olha, mas eu queria antes disso, eu queria fazer referência ao dia de hoje. Eu acho que a gente não pode deixar essa oportunidade de fazer essa homenagem a tantas datas importantes, tantas pessoas que são, vamos dizer assim, referenciadas nessas datas, que hoje é o dia da secretária, tem tantas secretárias aí que são competentes. Vida. Parabéns às secretárias, hein? Né? Além disso, nós temos o dia da navegação, que é fundamental aqui num país, num estado continental. Esse tema é fundamental, é muito importante, a questão da navegação. A navegação enfim, é imprescindível para você acessar aos municípios do estado do Amazonas. Nós temos também o Dia Mundial do Tradutor, hoje. Do tradutor. E finalmente, para nós que trabalhamos com jornal impresso, que é uma profissão, vamos colocar entre aspas, que é o dia do jornaleiro, o dia nacional do jornaleiro no dia de hoje. Puxa vida. Que realmente que são as pessoas que ajudam o jornal a chegar na mão das pessoas. Com certeza, a gente tem essa profissão já aí bastante. Em que muitos lugares chamava gazeteiro, né? Aqui sempre foi jornaleiro. Era por causa da Gazeta, né? Exato, das muitas gazetas. Mas tá certo, Fred. Olha, o nosso abraço aí especial, a questão dos jornaleiros, e principalmente a gente pode estender dos jornaleiros aos donos de bancas, às pessoas que vendem nas bancas aí de livros e revistas, e principalmente algumas bancas que onde você encontra o Jornal do Comércio. Exemplo é aquela banca, acho que é a banca do japonês ali no Eldorado. Nós temos também a banca ali do lado do cemitério São João Batista, né, na Major Gabriel ali. Temos mais... É a Banca Chile, né? Ali. A Praça Chile, né? A banca da Praça Chile. Portanto, aí o nosso abraço e as nossas congratulações nesse aspecto de homenagear essas pessoas que levam, com certeza ajudam também a levar a informação para quem decide. Fred. Olha, o que eu posso adiantar, não vou dar toda a deixa, mas a gente vai tratar, obviamente, dessa questão da luta que nós temos aí com relação à reforma tributária, das articulações que estão sendo feitas para que realmente o Amazonas seja preservado. Este assunto vai estar amanhã, com certeza, no Jornal do Comércio. Exatamente. No nosso centenário. Exato. Então pronto, ficamos por aqui. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde os internautas que nos acompanham, os seguidores das redes sociais do Jornal do Comércio. Eu agradeço mais uma vez e lembro, se vocês não assinam, a gente tem o nosso canal nas redes sociais, que é o J Comércio com 2 M's, tanto no Facebook, como no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente está lá, enfim, para movimentar, para ampliar o alcance do nosso jornal, utilizando aí esses canais para interação com vocês. Mais uma vez, queremos agradecer a participação aqui também do nosso internauta que está conosco aí. Mande sua sugestão, converse um pouquinho com a gente, dê sugestões de temas aí a serem discutidos e debatidos aqui por nós e, principalmente, nos passe informações que nós levaremos essas informações para você. Nós retribuiremos com muita informação e informação para quem decide. Obrigado, Adriane, obrigado, Danilo, e obrigado aí a todos que ficaram conosco até agora. Vamos com certeza nos ver no próximo programa JC às 15. Até amanhã.